Fala pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Barbosa, sócio, membro do Comitê de Investimentos da TRX. Estou aqui com o Raul, nosso portfólio manager aqui da tese de ativos listados, e com o Vinícius Araújo, nossa pessoa responsável aqui pela área de relação com investidores. Esse é o webcast da TRX referente ao mês de janeiro de 2025, onde a gente vai falar, nesse novo formato aqui do nosso webcast, sobre o TRX-F11, sobre o TRX-Y11 e também vamos falar bastante sobre mercado, já começando pela parte de mercado, então a gente teve um mês aí bastante conturbado, vamos dizer assim. Janeiro começou bastante desafiador, principalmente para a indústria de fundos imobiliários. O IFIX teve uma performance de 3% negativo, acumulando nos últimos 12 meses uma performance de 9,39% negativo. E aí a gente destaca isso nos relatórios dos dois fundos, justamente essa questão muito específica desse momento. O IFIX geralmente caminha mais ou menos em paralelo com os títulos públicos de longo prazo indexados ao IPCA. O mercado como um todo usa muito isso como referência e a gente cita isso aqui no nosso relatório. Fala sobre tudo que aconteceu no mês, alta da Selic, etc. Mas independente de qualquer coisa, parece que tem um ruído e uma situação muito específica para os fundos imobiliários, que nos últimos 12 meses entrega aí uma rentabilidade de menos 9%, enquanto que o IMAB5, que é uma cesta, um índice da Ambima que monta uma cesta de NTNBs com vencimentos até 5 anos, tem uma rentabilidade positiva de mais 7,4%. Então essa é uma situação muito atípica que está acontecendo nesse momento. O próprio Ibovespa no mês passado teve um mês de recuperação, subiu quase 5%. O dólar, frente ao real também teve o real teve uma valorização importante frente ao dólar no mês passado. E o IFIX continuou na sua trajetória de queda, a segunda vez na história que o fundo tem 5 meses de quedas consecutivas, acumulando aí nesse período aproximadamente 11% de performance negativa, de desvalorização. Então, acho que é um momento muito específico. A gente vai tentar explicar um pouquinho do que a gente está vendo e como que isso gera oportunidade, porque os ativos imobiliários dentro dos fundos continuam lá, continuam locados, continuam gerando renda, nada mudou nos ativos, vamos dizer assim. A gente não tem visto em momentos de estresse, geralmente da economia, a gente vê cenários em que a economia começa a dar sinais de piora, aí você tem mais vacância no setor de logística, no setor de lajes corporativas, os próprios shoppings começam a performar pior, mas não é um movimento que a gente tem visto nesses últimos meses. Pelo contrário, a vacância tem diminuído, tanto para os fundos de logística quanto para os fundos de laje, e os shoppings têm performado muito bem. Então tem uma dissonância aí muito grande entre o que está acontecendo na realidade dentro dos ativos, dentro do portfólio dos fundos imobiliários, e o que está acontecendo no mercado de maneira geral. Tem alguma força aí vendedora que a gente não sabe muito bem identificar de onde vem, Pode ser pessoa física, podem ser das carteiras administradas / automatizadas. A gente não tem tanta influência do dinheiro, do capital estrangeiro nos fundos imobiliários. O capital estrangeiro ainda é muito pequeno, o próprio institucional também tem uma parcela pequena, frente ao volume que a pessoa física tem. Mas independente disso, na nossa visão, o que tudo isso está gerando é a oportunidade de comprar bons ativos com cada vez mais margem de segurança. Então, passar a bola aqui para o Raul. O que você está vendo aí, Raul? A gente escreveu um pouquinho, fez um estudo lá no relatório do TRXY, O que você está vendo como oportunidade e o que explica essa situação que a gente está passando agora? É difícil a gente falar algum motivo, como você mencionou, de específico do que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários. Então, aí, com esse estudo, o que a gente trouxe? A gente trouxe um estudo aqui do preço e valor patrimonial e do dividend yield, de quanto que os fundos imobiliários, na média, ali, estavam pagando dentro do IFIX há um ano atrás,
a 6 meses e atualmente quanto que essa mesma cesta de fundos por segmento, quanto que eles estão distribuindo. E na nossa visão só trouxe mais margem de segurança para o investidor. A exceção ali de alguns fundos de tijolo que possuem uma alavancagem ali desajustada e aí com o aumento da taxa de juros, isso acabou prejudicando, né, esses fundos específicos e alguns fundos de crédito também, middle high yield, que ali podem ter algum tipo de situação de default ou de renegociação ali do crédito. Aí sim você tem alguma situação mais específica. Mas de modo geral, olhando para fundos que são mais high grade ali no crédito, então fundos de papel ali com boa liquidez, com bastante diversificação, casas que são bastante robustas, né, e de um histórico muito longo, só tem trazido ali uma margem de segurança ainda maior. Então, só a título de exemplo, os fundos de papel ali na média, né, da cesta do IFIX, eles estavam ali no ano passado, 31 de janeiro de 2024, negociando a 0,95 do valor patrimonial, pagando um dividend yield de 10,3. Hoje, essa mesma cesta de fundos está negociando a 0,88, pagando um dividend yield de 13,7. E os fundos de tijolo, que estavam negociando a 0,93, hoje estão negociando a 0,78, também com um aumento significativo de dividend yield. Então, essa situação, na nossa visão, traz mais margem de segurança. E aí, como o Gabriel comentou, os shoppings ali com o NOI crescente, com taxa de ocupação menor ou igual ao que estava no ano passado, e isso traz mais margem de segurança. As lajes corporativas aqui bem localizadas e em São Paulo, elas estão tendo um valor de locação muito maior e até historicamente bastante alto, né? Assim, a gente teve aqui na Faria Lima um aluguel aí sendo fechado a R$400 o metro quadrado. No prédio aqui do lado, né? Aqui do lado. E ali também, no fundo do top 11, o pessoal da RBR comentou ali no relatório deles, no último relatório deles, que fecharam lá uma locação a R$365 o metro quadrado num dos prédios que estava com vacância. Então são preços assim por metro quadrado bastante altos e que vai gerar dividendos ali para os fundos ainda maiores do que era no ano passado. Então a gente vê essa melhora relativamente estrutural, mas que com a piora do macro e o burburinho, né, relacionado também à taxação ali de dividendos, né, taxação de fundos imobiliários, isso também trouxe um ruído que gerou ali esse desconto até maior e essa desvalorização nas cotas aqui dos FIIs. E aí, com isso, a gente assim, acredita que para médio e longo prazo, ainda que com bastante cautela ali no curto prazo, a gente vê que fazer posições ao longo desses próximos meses, né, em FIIs com bons fundamentos, vai trazer um resultado aí muito acima da média do que foi nos últimos 2-3 anos. Bom, legal, Raul. Obrigado pela introdução. Valeu, Gabriel, pela introdução também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os destaques do mês do TRXY e já destacando aqui, como a gente costuma fazer, a distribuição mensal do fundo do referente ao mês de janeiro de 2025 foi de 11 centavos por cota, o que representa aí um dividend yield mensal de 1,11% e um dividend yield anual de 13,27%. O fundo o TRXY11 fechou o mês de janeiro com a cota a 9,95, o que daí o dividend yield que a gente mencionou. E por último, o fundo ele encerrou o mês com 421 cotistas, o que daí um crescimento de aproximadamente acima de 110 cotistas quando a gente compara o mês de dezembro com o mês de janeiro.
E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as alocações, o que aconteceu durante o mês e um pouquinho da estratégia do fundo aí pro ano. Boa. E aí, assim, mesmo nesse cenário desafiador que a gente comentou aqui, eu e o Gabriel, a gente comentou, para os fundos imobiliários, no mês de dezembro, a gente conseguiu ali um bom ganho de capital, que a gente também conseguiu fazer no mês de janeiro, um ganho de capital em fundos imobiliários ainda maior. No mês de dezembro, a gente tinha feito lá aproximadamente R$24 mil de ganho de capital, e nesse mês de janeiro, a gente fez aqui aproximadamente R$34 mil de ganho de capital, que dá aproximadamente 1 centavo adicional por cota de dividendo adicional, né? De não recorrente. E dentre as principais movimentações que a gente fez ao longo do mês, né, a gente vai destacar aqui 4, que foi a venda ali de parcial de Core 11, KNCR, CPSH e TRXF11. A gente tem uma gestão aqui bastante ativa, que a gente conseguiu ali capturar, por exemplo, no TRXF, o dividendo extraordinário do mês de dezembro, que foi pago ali em janeiro, e ainda conseguimos um bom ganho de capital, né? Core também ali negociando acima ali do valor que a gente pagou, né? Bastante acima do valor que a gente pagou, a gente conseguiu ali um retorno de aproximadamente 5% nessa posição em 2 meses, né? Então, são retornos ali que são bastante significativos e que vale a gente destacar que todos os fundos que estão dentro da nossa carteira, né, todos os fundos imobiliários, todos os ativos que a gente coloca aqui para dentro, eles têm ali um retorno mínimo exigido, né, que a gente coloca para cada um, e conforme vai capturando esse retorno, a gente já vai destravando esse valor, né, e gerando a carteira para trazer esse ganho de capital e já entregar para o cotista. Como a gente fez as alocações aí nesses últimos 2 meses, que traz bastante margem de segurança para a gente fazer essas alocações e giro de carteira para trazer esse ganho de capital adicional. A gente gosta de ver o nosso portfólio como um total return, né? Então a gente vê posições que podem ser táticas de curto prazo e posições que são mais estratégicas, mas sempre visando ali o bom equilíbrio ali entre as posições, né? De FIIs, ações e crédito. Como o Vinícius mencionou, a gente distribuiu aqui 11 centavos, um pouco acima do limite mínimo que a gente estabeleceu para o nosso guidance, e a gente reforça aí esse guidance de distribuição para o primeiro semestre. Boa. Bom, acho que se deu um panorama geral aí interessante sobre o que aconteceu no mês. Nós temos 2 perguntas aqui, a gente acabou já respondendo ao longo dos comentários de gestão, mas acho que vale a gente reforçar aqui. E o primeiro deles é justamente se o guidance de distribuição projetado para o primeiro semestre de 2025 permanece o mesmo. Sim, ele permanece. A gente acredita que vai conseguir distribuir aqui entre 10 centavos e 13 centavos por cota ao longo do primeiro semestre, né? Então o primeiro dividendo já foi de 11 centavos e a gente já projeta aí manter esse dividendo ao longo desses próximos meses. Legal. Bom, e agora falando um pouco de portfólio, qual a estratégia de alocação de portfólio para o fundo, considerando o atual cenário macroeconômico? Então, considerando esse atual cenário, mesmo com as vendas e compras aqui, a gente manteve ali uma alocação maior em fundos imobiliários, do que a gente tem ali estabelecido aqui para a nossa estratégia, que é entre 30% e 60%. A gente está com atualmente 84% do nosso patrimônio em fundos imobiliários e estamos um pouco abaixo aqui em CRI, com 12%, e a nossa banda mínima ali entre 20% e 40%. Né? Então, a gente deve manter isso aqui ao longo desse próximo mês, mas pensando sempre numa estratégia de poder girar esse portfólio e trazer novos ativos aqui ao longo dos próximos meses. Tá? Beleza. Bom, legal. Com isso, essa foi a nossa última pergunta.
Então, até agradecendo aqui, Raul, mais uma vez a sua participação sobre o TRXY. Acho que agora a gente começa a falar aqui um pouo sobre o TRX F11, né? A gente vai falar um pouco dos destaques que aconteceu no mês para o TRXF. E a gente agradece, Raul, a sua participação. E até o próximo webcast, então. Boa, até o próximo webcast. Agradeço aqui o espaço e no próximo mês estamos aqui para falar de novo do macro e do TRXY. Um abraço. Valeu, Raul. Bom, agora entrando aqui na parte do TRX-F11, né, como a gente sempre gosta de começar a nossa conversa aqui sobre o fundo, agradecendo, né, a gente se aproximou muito da marca aí de 185 mil investidores no TRX-F11 no fechamento do mês de janeiro de 2025, foram mais de 1.000 novos investidores entrantes aí como cotistas do fundo nesse período, então, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Acho que muito do fruto do nosso trabalho é a confiança que vocês têm aqui com a gente. Então, obrigado. E aí vou passar a bola para o Araújo aqui para já começar a trazer os principais destaques do mês para o TRX-F11. Bom, como os destaques para o TRX-F11, nós temos a distribuição de 93 centavos por cota. A gente reforça aqui o nosso guidance de distribuição para o primeiro semestre de 2025 entre 90 centavos e 93 centavos por cota também. O volume médio diário de negociações durante o mês de janeiro foi de 4,6 milhões. E esse é um mês especial também, que a gente está comemorando aqui 5 anos de listagem do TRX-F11. O fundo foi listado em janeiro de 2020 e aí esse ano ele completou 5 anos, né, que a gente efetuou a listagem na B3. E aí a gente vai poder entrar agora um pouco mais nos destaques do mês, nos comentários de gestão do mês. E aí o Gabriel vai poder comentar um pouquinho também sobre nossa performance ao longo desse período de listagem. Legal, bom, a gente, né, no mês, não teve um mês assim tão movimentado para o TRX-F11, né, um mês mais tranquilo, então a gente trouxe aqui primeiro essa questão, ali no nosso texto, né, de gestão, a gente trouxe a questão do histórico do fundo, né, completando 5 anos de listagem. Nesse período o fundo está entregando quase 62% de resultado, quando a gente contabiliza o resultado da cota, né, mais os dividendos distribuídos nesse período, contra um IFIX que nesse período de 5 anos tem uma performance negativa de menos 3,2%. Então o TRX-F11 realmente tem um destaque muito grande em relação ao IFIX e a maioria dos fundos imobiliários no geral nesse período. Acho que muito por conta da resiliência do portfólio que a gente conseguiu montar aqui para o fundo, então isso tem se destacado, chama atenção, a gente tem conseguido girar, né, entregar resultado com compra, venda de ativos, não só carregando a alocação, então acho que tudo isso culmina aqui em a gente ter uma performance bastante destacada nesse período. A gente até trouxe aqui um dado interessante, né, a gente vê muita gente comentando, né, sobre a performance do TRX-F11, fazendo comparações com índices, etc., mas a grande maioria das vezes as pessoas se utilizam de uma base em que a gente entende que seja errado, né? Inclusive no Google, você pesquisar lá a performance do Google do TRX-F11 nos últimos 5 anos, a cota inicial, né, do primeiro dia de negociação, eles consideram como se fosse ali próximo dos R$118, 116, 118, enfim. Quando não é verdade, porque a cota de abertura do dia foi a cota do IPO, né? A cota de abertura do dia 23 de janeiro de 2020 foi a cota do IPO, que era R$101,50, né? R$100 da cota patrimonial, mais R$1,50 de custos. Então, quando você leva em conta isso, a cota praticamente não teve desvalorização nesse período, mesmo, né, sendo períodos de grandes desafios aí para os fundos imobiliários como um todo, é só olhar a performance do IFIX. E em contrapartida, o fundo entregou aí mais de 60% de resultado em dividendos, né, no bolso do cotista. Então, a gente chama atenção para isso, a gente vê muita gente se utilizando dessas bases, a gente não sabe exatamente de onde isso vem, mas a realidade é que o fundo começou com a cota de R$101,50 e essa deveria ser a cota inicial para qualquer comparativo, se for fazer o histórico do fundo desde o começo. Bom, além disso, a gente trouxe aqui também
um destaque, né, para as obras do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. As obras estão chegando próximo aí, né, de evolução de 30% das obras. Quem compara, né, como a gente começou há 6 meses atrás e compara como está hoje, dá para ver uma grande diferença, né, na evolução da obra nesse período. Inclusive, a gente disponibiliza no YouTube da TRX. Se você ainda não é inscrito no YouTube, vai lá se inscrever. A gente divulga um vídeo, né? A gente tem divulgado aqui a cada 2, 3 meses um vídeo com essa evolução de obras. Então, quando o nosso time de engenharia vai lá visitar o imóvel, eles sempre fazem um vídeo, né, com drone, mostrando a evolução da obra, como que está o complexo como um todo. Então, a gente acredita que é um vídeo bem legal, como esse imóvel é muito importante e relevante para o TRX-F11, a gente tem trazido essas informações aqui através também do nosso canal do YouTube. Bom, beleza, agora acho que a gente pode falar um pouco da estrutura de capital também, o Gabs. Claro, vamos lá. Como que a gente terminou esse mês, né? A gente terminou com um total investido em ativos de aproximadamente 3 bilhões 150 milhões de reais, contra um saldo devedor das securitizações do fundo de aproximadamente 968 milhões. Quando a gente faz essa relação, né, do saldo devedor das securitizações frente ao total investido, a gente tem ali uma alavancagem próxima de 30%, com um custo que a gente entende que é, né, muito favorável ao fundo, custo médio ali de PCA mais 6,20, e que também, né, o fundo tem hoje investimento em ativos com liquidez de aproximadamente 330 milhões, contra uma necessidade de caixa para pagar essas amortizações nos próximos 12 meses de aproximadamente 50 milhões. Então, na nossa visão, a gente continua com uma estrutura de capital aqui ainda bastante confortável. Legal. Bom, agora a gente passou pelos principais pontos aqui do mês e a gente pode entrar na seção de perguntas e respostas. Então, a gente tem aqui 4 perguntas que a gente recebeu através dos nossos canais. E a primeira delas é se a gestão pensa em diversificar o fundo com novos inquilinos, ou como está o nosso pensamento em relação a isso? Assim, a gente está sempre buscando, né, a diversificação. Essa é uma constante. A gente já fez um processo de diversificação bastante relevante no TRX-F11, né? Se as pessoas compararem o gráfico que a gente disponibiliza ali na página 11 com um relatório gerencial de 2 anos atrás, você vê que houve uma mudança drástica aqui no perfil dos nossos inquilinos, né? O Açaí, que já chegou a ser mais de 60% da receita, hoje está ali na casa dos 30%. O Pão de Açúcar, que era o segundo maior, já não é mais. Hoje o segundo maior é o Mateus. A gente tem feito mais negócio com a Obra Max, Leroy Merlin, trouxemos o Albert Einstein, enfim. Então, trouxemos a Decathlon, né? Temos outros, né? Agora, nossa pizza ali tem outros logos ali, né? Com um percentual menor da receita do fundo, mas que também compõe aqui a receita. Então, a gente está sempre olhando para isso. Agora, o que a gente sempre defendeu aqui na história do TRX-F11 é que a gente prefere estar mais concentrado em nomes que a gente acredita e que tenha confiança no risco de crédito, do que, e até no portfólio de ativos imobiliários, né, do que diversificar em vários inquilinos que não tenham esse perfil de crédito tão bom. Então, essa é uma constante aqui, a gente está sempre avaliando isso como um risco inerente do fundo, dado os contratos de longuíssimo prazo. Então, a gente sim olha, mas a gente não tem essa urgência de trazer qualquer inquilino para dentro do fundo só por conta da diversificação, tá? Então, acho que isso responde bem aí a pergunta. Sim. Bom, falando um pouco aqui, né, da questão das cotas, se a gestão pensa em desdobrar as cotas do TRX-F11 para um fundo de base 10? Essa é uma pergunta recorrente, bem né? Recorrente. Acho que a gente já deve ter respondido isso, acho que em 2 de 3 episódios aqui, cada vez a gente tem essa resposta, essa pergunta. A gente não pensa em fazer esse movimento no TRX-F11. A gente acredita que a base 10 ela traz um pouco mais de volatilidade. É diferente quando você, né, muda a cota ali no mínimo. Qual que é o valor mínimo que a cota pode mudar? 1 centavo, né, com números cheios. Então, se ela sai de R$100 para R$100 e 1 centavo, você tem uma variação. Se ela sai de R$10 para R$10 e 1 centavo, essa variação percentual é diferente.
Então isso aumenta a volatilidade, por mais que possa trazer liquidez. E o benefício da liquidez é um benefício hoje que para o TXF11 a gente não consegue enxergar, simplesmente por mudar para a base 10. Por quê? Porque o fundo já é um dos fundos mais líquidos do IFIX, da B3, enfim. Então, a gente não entende que valeria a pena a gente trazer mais volatilidade para a cota frente à liquidez que o fundo tem hoje. E aí, né, quem quiser um fundo base 10 bom, a gente recomenda, né? A gente recebe muita pergunta nesse sentido, em relação, né, que muitas pessoas recebem o dividendo e acabam não conseguindo reinvestir esse dividendo todo mês porque não chega, né, no valor de uma única cota do TXF. Então, nossa recomendação aqui, agora a gente tem o TXY. Exatamente. O TXY é um fundo base 10, então quem quiser pode investir esse dividendo no TXY e depois, conforme esse bolo for aumentando, vai chegar no momento de reinvestir no TXF11 também. Boa, isso aí. Bom, falando um pouco de dividendos agora, o que esperar de dividendos para 2025? A gente acabou já respondendo ao longo do webcast, mas vale a gente ressaltar aqui qual que é o nosso guidance. O nosso guidance continua, né, entre 90 e 93 centavos para esse primeiro semestre de 2025. A gente tem previsto aqui uma distribuição extraordinária em junho, né, dado os ganhos de capitais que a gente tem para serem reconhecidos aqui dentro do fundo, dando tudo certo e tudo correndo do jeito que a gente imagina. Então, assim, esse é o nosso guidance que a gente tem hoje. Para o segundo semestre, enfim, aí vai depender muito. A gente não gosta de ficar extrapolando muito tempo, porque às vezes as coisas mudam, né? A gente pode ter uma captação, pode trazer novos ativos, pode vender ativo, enfim. Então, hoje a gente ainda não tem um guidance para o segundo semestre. A gente sempre gosta de manter o mesmo patamar, né? Então, a gente está sempre trabalhando aqui de forma árdua para manter, no mínimo, o mesmo patamar de distribuição recorrente. Essa é uma característica muito forte do TXF11 em toda a sua história, né? Então, a gente trabalha bastante para manter isso, mas a gente ainda não tem um guidance para o segundo semestre. Bom, por último aqui também mais uma pergunta que a gente sempre recebe, mas é sempre importante também ressaltar, se a gestão fica confortável com o nível de alavancagem do fundo, que hoje é de aproximadamente 30%. Assim, o que traz conforto para a gente é muito mais, né? A gente sempre bate nessa tecla, muito mais do que o percentual de alavancagem é como essa alavancagem foi estruturada. Então a gente está falando de um volume bastante, né, considerável, de quase R$1 bilhão, mas que está dividido em muitos anos, né? Hoje o prazo médio da dívida do TXF11 é de quase 14 anos. Então esse 1 bilhão tem que ser pago um pouco cada ano. A gente mostra isso, né, num gráfico aqui na página 12 do relatório, com o quanto que o fundo tem que pagar em relação ao valor do seu patrimônio todo mês, todo ano, né, 2025, 26, 27, 28 e aí por diante. Então essa estrutura deixa a gente mais confortável, né? Lógico que a gente está vivendo hoje num momento em que o mercado de maneira geral está mais estressado. Acho que isso também influencia, né, o quão confortável a gente fica ou não com a alavancagem. Um movimento natural, e é um movimento que a gestão busca, é de diminuir a alavancagem, só que a gente busca diminuir a alavancagem sem diminuir os dividendos que a gente está pagando, né? Então, tudo é feito com muita calma, com muito planejamento, com muitas discussões aqui no nosso comitê. Mas hoje, olhando só a alavancagem em si, o tamanho do fundo, o quanto que a gente tem de liquidez, etc., a gente fica confortável muito mais pela estrutura do que pelo tamanho. Bom, acho que com isso a gente encerra a sessão de perguntas e respostas e o webcast do mês. Então, como a gente costuma fazer, sempre vou deixar aqui os nossos contatos. Para quem quiser entrar em contato com a gente, mandar sugestões, tirar dúvidas. A gente tem os contatos no nosso canal GRI, que é o nosso e-mail ri@trx.com.br. Estamos no Instagram também, @trxinvestimentos, e no Instagram e no Spotify. Então você pode acompanhar o nosso webcast também através do Spotify. Temos o canal no YouTube, então através de TRX Investimentos, e o nosso site de RI oficial do fundo, que é o www.trxf11.com.br. Com isso a gente encerra aqui mais um mês e até o próximo mês. Valeu, pessoal. Até o próximo.